Então, pessoal, boa noite. Essa é a nossa aula de História do Pensamento Cristão, a nossa optativa. E nessa aula, eu queria que a gente abordasse o segundo capítulo do livro do Paul Tillich. O livro é a História do Pensamento Cristão. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. E é o capítulo 2, chama-se Desenvolvimento Teológico na Igreja Antiga. E esse capítulo, eu queria pedir que vocês lessem ele todo. Ele é um capítulo que ele tem mais de 100 páginas, eu acho, mas não precisa ler todo num dia. Eu mesmo vou fazer 4 vídeos para trabalhar a abordagem toda dele. E eu acho fundamental para o entendimento da nossa disciplina. Eu sei que está acabando o semestre, mas vocês não precisam também ler ele todo agora. Ler ele todo. Vocês podem ler ele aí no período aí de dezembro, das férias, enfim. Porque ele é um capítulo... Na verdade, eu já pedi para que vocês estivessem lendo. Peraí que tá soltando aqui, gente, o negócio do meu gravador. Espero que não solte. Se soltar, o celular vai cair. Deixa eu ver se eu dou uma mexidinha aqui. Peraí. Vamos lá. Não melhorou muito não. Se vocês virem, é um celular caindo no chão. Por conta aí dessa deficiênciazinha aí que tá quebrando o meu equipamento aqui. Eu preciso trocar. Mas como eu estava dizendo, é um livro muito importante. Por quê? É um livro, é um capítulo muito importante, porque a gente não vai entrar em reforma protestante. Então a gente vai trabalhar, né, o objetivo na disciplina é trabalhar justamente a igreja antiga, né, essa formação do pensamento cristão que se mantém até hoje, gente. As coisas que se foram formando nesse período, no período ali entre o segundo século e o século XIV, XV, é o que permanece até hoje. As estruturas de liderança, as governanças da igreja. Nossa, tá dando agonia isso. Estou com medo que caia a qualquer momento o celular no chão. Vamos ver. Vamos acreditar, né, que vai dar certo. Mas essas estruturas, elas se mantêm até os dias atuais. Por exemplo, quem é que nunca se perguntou assim, quando surgiu as hierarquias da igreja, né? Como é que elas surgiram? De que maneira? Como é que elas se solidificaram? Porque no primeiro momento, quando Jesus ascende aos céus e os apóstolos continuam aqui, você tinha a figura dos apóstolos, você tinha a figura de Paulo. E você tinha algumas lideranças ali, mas que não exerciam, você não tinha um sistema hierárquico, né? Como você tem hoje, por exemplo, você pega na igreja protestante, você tem o pastor, os diáconos, então você consegue identificar uma hierarquia aí. Você pega a igreja presbiteriana, você tem o pastor, o presbítero, o presbitério, os diáconos. Então você percebe um sistema de hierarquia. Você vai para a igreja católica, você tem um sistema de hierarquia que também é geográfico, né? O Papa, que é universal, o cardeal, que é responsável por um determinado espaço também, em cada país, é um cargo meio que nacionalizado. Aí você tem os arcebispos, aí você tem os bispos, você tem os padres, então você tem um sistema hierárquico. E como é que esse sistema surgiu? Porque Jesus não deixou nenhuma hierarquia. Então é importante... Nossa, pera aí rapidinho. Tinha uma bermuda aqui na parte de trás da cadeira. E aí, você sabe como é que é. A gente chega às vezes, deixa a roupa em algum lugar impróprio. Estava aqui. Já tirei. Mas aí, então, você se pergunta, como é que esse sistema hierárquico surgiu? Como é que essas hierarquias surgiram? Os níveis de importância. Então, tudo isso a gente vai esclarecer lendo como isso se formou na igreja antiga. Pessoal, hoje realmente as coisas não estão me ajudando, tá? O equipamento quebrou, passei uma colinha aqui e vou segurando o celular aqui para dar aula, até o equipamento tá colado ali, a colinha secar, e eu vou segurando aqui. Horrível, né? Horrível vida de professor pobre. Mas é isso aí. Bom, mas voltando aqui ao que a gente estava falando, pensar, esse capítulo vai nos ajudar a pensar como surgiram as doutrinas, como surgiram as hierarquias, com base em que essas hierarquias foram sendo desenvolvidas. Porque quando você pega o mundo judaico, você já tinha, aliás, as religiões antigas tinham seus sistemas de hierarquias, né? Como isso vai se desenvolver no cristianismo? A partir de dois
dois critérios de autoridade. O mimetismo, ou seja, vai haver uma imitação de outras religiosidades, a religiosidade judaica, das religiosidades pagãs. Isso é comum, isso é um processo antropológico muito comum. Religiões imitam umas às outras. Qual o outro critério? É a autoridade apostólica, da tradição apostólica. Né? Vai começar a se formar essa ideia de tradição apostólica, tá? Mas vamos lá para o... Segurando o celular, que triste. Vamos lá para o segundo capítulo aqui do livro, né? Desenvolvimento teológico na Igreja Antiga. Primeira coisa que o Tillich vai dizer é que, a partir ali do final do primeiro século, já na segunda, terceira geração de cristãos, os movimentos estáticos vão cessar. O que são os movimentos estáticos? São os movimentos baseados nos êxtases espirituais, nos grandes milagres, nos grandes acontecimentos. O que acontece? Você tem ali no mundo apostólico, a princípio, a presença de Jesus, depois, quando Jesus ascende aos céus, os milagres operados pelos apóstolos, você tem o êxtase espiritual do Atos 2, né? Aquela coisa da igreja ser tomada pelo Espírito. Aí você tem uma geração de crentes que são os chamados pneumatológicos. Os pneumáticos, aliás, é como Tillich os chama, aqui na página 39. Então você tem esses pneumáticos. O que são esses pneumáticos? São os camaradas, que eles vão... os movimentos da igreja são baseados nesse êxtase espiritual. Só que a partir da segunda, terceira geração, cessa esses acontecimentos miraculosos, sobrenaturais, eles entram em declínio com a morte dos apóstolos e com o surgimento dessa segunda, dessa terceira geração. Então o que sobra? Só que esse é um movimento, o cristianismo já tinha se tornado um movimento nas cidades, um movimento de massa, absorvido por várias pessoas, e era necessário então agora, com o fim disso daí, né, aqui diz assim na página 38, as grandes visões do primeiro movimento estático, ficando em seu lugar um conjunto de ideias produtoras de certo conformismo eclesiástico. Então, baseado inclusive no que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, acho que no capítulo 12, ali entre o capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem aquela relativização do êxtase espiritual como elemento produtor de fé e de conversão. Né? Por exemplo, Paulo vai dizer lá a respeito das línguas estranhas, eu prefiro falar 5 línguas num dialeto, 5 palavras num dialeto que se possa entender, do que 1000 em línguas que ninguém possa entender. Paulo vai dizer também, vai falar da necessidade de decência e ordem na igreja. Então vai haver ali um cessar desse movimento estático, desse movimento do êxtase, desse movimento mais focado no Espírito Santo, no poder, no milagre, no sobrenatural, e começa uma elaboração doutrinária da igreja e de organização da igreja cristã, isso já no primeiro século, no final do primeiro século. Tá? Então, que movimento é esse? É o movimento dos pais apostólicos, né? Quem são os pais apostólicos? Primeiros escritores pós-bíblicos conhecidos, né? Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, o pastor de Hermas e outros, Basílio de Cesareia, até Agostinho, Santo Agostinho, no século V, ele ainda vai ser considerado um pai apostólico, um dos padres da igreja, um dos pais da igreja, tá? E qual era a investigação necessária ali, né? Aqui na página 38 diz o seguinte, a primeira pergunta formulada era esta: onde se encontra a expressão do espírito comum na congregação? Ou seja, quais são os elos que ligam esse grupo de pessoas em torno dessa ideia, que era uma ideia ainda nova, chamada cristianismo, né? E quais eram os elementos
que davam autoridade para a igreja, quais eram os elementos que testemunhavam a autoridade do que a igreja estava pregando. Então, primeira coisa a ser definido é quais são as escrituras. O cristianismo é uma religião revelada, e é uma religião revelada com escrituras. Então, primeira coisa que aquele pessoal estava pensando, o primeiro elemento era: as escrituras são um testemunho de autoridade da igreja. As escrituras, elas legitimam a igreja de alguma forma. Porém, quais escrituras? Então, primeira base de autoridade era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, seus preceitos morais, seus preceitos de regras, seus textos sapienciais e principalmente os textos proféticos, que já na visão, veja, o pessoal fala, eu vejo muito teólogo bíblico dizendo assim, porque o pessoal achou no Velho Testamento a figura de Jesus, mas não estava lá. Mas não foi o pessoal que achou. Os autores do Novo Testamento, Paulo, os evangelistas, que criaram esse sistema de figuração do Novo Testamento no Velho Testamento. Mateus, por diversas vezes, vai citar o Velho Testamento para legitimar a figura de Jesus. Paulo, você pega a Epístola aos Romanos, a discussão da controvérsia judaica entre Paulo e a igreja, entre os judeus e a igreja emergente, Paulo vai resolver com a citação do Velho Testamento. O Evangelho de Lucas, Jesus vai se ler na figura do ungido do Senhor que está lá em Isaías, né? Porque o Espírito do Senhor, Deus me ungiu a pregar a boa nova, e o Evangelho de Lucas vai colocar Jesus dizendo, isso aqui é sobre mim. Então, essa leitura da figura de Jesus no Velho Testamento não é algo feito porque eu vejo teólogo progressista dizendo, não, isso aí é feito por teólogos conservadores. Não, isso foi feito pelo Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento, ele tem um sistema de continuidade, sim, é um sistema intrínseco à própria feitura do Novo Testamento, não é algo que está sendo inventado agora, e por isso é um equívoco teológico, como alguns teólogos bíblicos gostam de colocar, tá? Então, a primeira escritura de autoridade era o Antigo Testamento. Vinha em seguida os escritos que mais tarde, bem mais tarde, já no Concílio de Nicéia, em 324, vai se incorporar o que a gente vai chamar de Novo Testamento. Só que nesse período, os limites do Novo Testamento ainda não tinham sido estabelecidos, né? Isso levou mais de 200 anos para definir os livros que entrariam no cânon do Novo Testamento, tá? Então, primeira coisa, o que é que nos dá autoridade? O que é que nos dá legitimidade? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso é o pessoal lá no primeiro século, no final do primeiro século, cessou o movimento estático, acabou o milagre, acabou aquela coisa de êxtase espiritual, e agora, pessoal, vamos elaborar regras, um regramento que dê identidade a esse movimento chamado cristianismo. Então, primeiro regramento as escrituras testificam da igreja cristã. Então, primeiro o Velho Testamento e depois, obviamente, os escritos apostólicos, que mais tarde iriam compor o Novo Testamento. Obviamente que por volta desse período circulava muitos apócrifos, textos agnósticos. Depois tudo isso, segurar o celular dá dor no dedo. Depois tudo isso foi sendo, obviamente, filtrado, reelaborado, repensado, etc. e tal. Além disso, né, você tinha o que Clemente escreve uma carta a Esmirna e ele chama de canon da nossa tradição, tá? O que era o canon da nossa tradição? Aqui está dizendo, essa tradição tinha diversos nomes: verdade, evangelho, doutrina e mandamento. Não era possível esperar que os novos membros da igreja entendessem de tudo isso. Era preciso simplificar essa tradição para os que iam sendo batizados. Gente, é importante lembrar que ninguém tinha Bíblia. É importante lembrar que, 90% da população desse mundo aí era analfabeta. Então, a alfabetização, não tinha plano nacional de alfabetização, não tinha escola pública, não tinha nada disso. A alfabetização era uma coisa para as classes mais abastadas, o pessoal que tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, via de regra, era analfabeto.
dinheiro em termos, né, gente? Que dinheiro também não é dinheiro, moeda, papel, conta em banco, não é nada disso. Lembre-se que nós estamos no primeiro século ainda, final do primeiro século da era cristã. Minha água, né? Acabou. Vou dar uma pausinha aqui para eu pegar mais uma aguinha. Voltei, muito bem. Então tinha uma luta ferrenha, né? Oi, luta ferrenha, nossa, estava pensando outra coisa. Mas então, o que acontece? Então você tinha essa necessidade de criar mecanismos simplificados para que as pessoas pudessem entender aquilo que criam. E daí nasce aquilo que vai ser chamado de credo apostólico. Né? O que é o credo apostólico? É um conjunto de crenças resumido em frases curtas, fáceis de decorar, que era recitado por aqueles que iriam se batizar. Então, você tem aí, olha só como é que está se desenhando a igreja como nós a conhecemos. Você tem as escrituras, Antigo e escrituras apostólicas, o cânon da nossa tradição, como Clemente chama. Você tem o batismo como sacramento de iniciação, então quem quisesse fazer parte da igreja cristã tinha que se submeter ao batismo. Veja, é importante lembrar que no final do século I, a grande controvérsia se a igreja cristã era parte do judaísmo ou não já tinha acabado. A igreja cristã estava completamente dissociada do judaísmo. Lembrem-se vocês que no começo da igreja, um dos critérios para fazer parte da igreja cristã era se tornar judeu, era se tornar prosélito. Então, o que acontece? O pessoal tinha que circuncidar. Que acabou essa discussão. Essa discussão ficou lá no início do cristianismo, lá no ano 50, ano 40, na época dos escritos de Paulo. Aqui a gente está no final do primeiro século, indo para o segundo século. Então aqui essa discussão perdeu absolutamente o sentido. Então, mas é preciso estabelecer critérios. Como é que alguém se torna cristão? Não é mais se tornando judeu. Qual é o critério? O batismo. E o batismo se dava a partir de que critério? Qual é o critério necessário para que se batizasse? A pública confissão de credo. Hoje a gente chama de pública confissão de fé nas igrejas batistas e na maioria das igrejas evangélicas, protestantes. No catolicismo não me lembro. Não, no catolicismo não é necessário, porque você pode se batizar criança, né? Se bem que na igreja presbiteriana também, enfim. Mas o que é importante aqui, o que é interessante? Esse credo, para esse credo ser formado, era preciso responder a outra questão. Tá, no que a gente crê? Isso é que era importante, né? Se para eu formar um credo, eu preciso definir o que a gente crê. E esse credo, para se tornar universal, ele precisa agregar as crenças de toda a cristandade. Então, quais eram essas crenças? Essa era a pergunta, né? Então, primeira coisa, tá? Quais eram essas crenças? Quem ia ouvir esse credo? O bispo. Você começa aí o sistema de hierarquia. Por exemplo, o bispo foi se tornando cada vez mais importante para ser a autoridade religiosa na luta contra os pagãos, os judeus, os hereges. Inácio de Antioquia, escrevendo a Esmirna, disse assim: onde está o bispo, aí deveria estar a congregação. A figura do bispo, que você pode hoje substituir pela figura do pastor, seria a autoridade que iria defender o rebanho das heresias. O bispo tinha a obrigação de conhecer os escritos para que ele pudesse orientar a congregação e assim defender a congregação das ideias hereges. Então, você começa aí a estabelecer uma hierarquia. Então, o bispo agora era superior aos mensageiros, era superior aos profetas, era superior aos que ensinavam. Há uma expressão que diz: os profetas que aparecessem poderiam estar certos ou errados, mas o bispo sempre estaria certo. Então, toda essa autoridade começa a criar hierarquia. E Clemente de Roma, ele já começa a desenhar aquilo que vai se chamar de tradição apostólica do bispo. O bispo vem dentro de uma tradição apostólica. O bispo sucede os apóstolos. Então ele está dentro de uma tradição apostólica, ele está dentro de uma autoridade apostólica. Quando você vai estudar a história dos batistas, você vai ler lá
a confissão batista, você vai ver que a Igreja Batista tem algo que é chamado de autoridade apostólica, a apostolicidade da igreja. Está lá dentro dos princípios batistas. Então aqui, poxa, quem é o bispo? O bispo é o sucessor dos apóstolos. Ele é o camarada que ele tem a autoridade de interpretar o que os apóstolos disseram para orientar a congregação. E orientar em que sentido? Revelar quem é Deus, primeira coisa. Veja, é uma progressão. Você já tem uma hierarquia, você tem, que é o bispo está no topo dessa hierarquia, você tem o rito de iniciação, que é o batismo, você tem as escrituras que vão servir de base, que é o Velho Testamento e os escritos apostólicos, com um monte de coisa que depois vai ser limado, mas que naquele momento estava lá. E você tem agora a necessidade de elaborar o credo a partir da definição do que a gente crê. Primeira coisa que se crê, em primeiro lugar, crê que Deus é uno e que fez todas as coisas a partir do nada. Não é isso? O credo? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse credo que hoje é recitado na Igreja Católica, muito, ele é baseado nesse primeiro credo, né? Em primeiro lugar, crê que Deus é o único que fez todas as coisas a partir do nada. Então aí a gente tem a primeira expressão interessante, que é a expressão ex nihilo, ou seja, criado do nada, surgido do nada. Então Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ora, por que era tão importante dizer que Deus criou todas as coisas a partir do nada? Para combater a heresia neoplatônica, o neoplatonismo, de que haveria matérias que transcenderiam a criação. Então, esse é o ponto. Outro ponto importante para combater a heresia de que havia um Deus todo-poderoso, mas que esse Deus era transcendente à criação, e era tão transcendente que quem havia criado as coisas não era ele, mas um demiurgo. Né? Tanto que o Clemente de Roma vai dizer, vai chamar Deus de grande demiurgo. Por quê? Porque havia a ideia, e depois essa ideia vai ser desenvolvida inclusive para explicar a contradição entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Marcião vai desenvolver isso, se eu não me engano, gente, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi Marcião, que vai dizer o seguinte: o Deus do Novo Testamento é o verdadeiro Deus. O Deus do Velho Testamento era um demiurgo. Era uma força inferior a esse Deus que foi designada a ele criar todas as coisas. Na prática, isso não é monoteísmo, isso é enoteísmo, ou seja, o demiurgo é um Deus inferior. Então, se é um Deus inferior, então existe um Deus superior. Então, você não tem aí monoteísmo, você não tem um único Deus. Aqui, nesse primeiro momento da igreja, olha que coisa, gente. O pessoal tá tendo que definir, o que para você é óbvio hoje, eles estão tendo que definir que Deus é um só. E que o Criador é o próprio Deus, e não um demiurgo, e não uma força criadora, e não uma força menor, uma força secundária. Tá? Então a primeira coisa, ele é o Deus Criador. Segunda coisa, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Despotês, né? O Senhor Todo-Poderoso que tudo governa. Então, perceba que aquilo que a gente repete em teologia sistemática, né, quando vai perguntar quem é Deus, Deus é espírito pessoal e bondoso, criou todas as coisas em amor, governa o mundo e todo o universo. Estava aqui, gente. A gente não está criando nada. Isso aí foi criado lá no primeiro século. Foi desenvolvido no primeiro século. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, ele é o ex nihilo, ele é o demiurgo, ele é o despotês, ele é o Deus Altíssimo, acima de todas as coisas, e não há dicotomia entre o Deus Altíssimo e o Criador do mundo. Eles são o mesmo. E aí, vai lá para João 1, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a palavra criadora que se manifesta e trará, trará. Então, esse primeiro elemento do credo está aqui. É Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Então, esse veja, o pessoal está desenvolvendo quem é Deus, porque a igreja cristã do primeiro século não sabia. Gente, cansei de segurar o celular aqui. Vou parar por aqui, porque a gente vai precisar de uns 4 vídeos para destrinchar esse capítulo, e eu vou mandando para vocês aí conforme eu for gravando, tá bom?
Professor, e se acabar o semestre e a gente ainda tiver vídeo para ver? Vê depois, não tem problema. Gente, coloca uma coisa assim na cabeça de vocês, que é uma coisa que eu coloco na minha todos os dias: o conhecimento não termina com o diploma, porque o diploma não dá conta do conhecimento. Quem é teólogo, quem é historiador, quem trabalha na área de humanas, na área de linguística, em diversas áreas do conhecimento, vai ter que estar lendo, pesquisando, vendo vídeo, sempre se reciclando, sempre pensando. Volto a dizer, o curso só te dá o básico, a ferramenta básica de pesquisa. O curso, qualquer curso na área de humanas faz você descobrir que existe coisas que você não conhece e te dá ferramentas para você poder pesquisar. Então, assim, não fica preocupado, porque eu vou acabar o curso, vou saber tudo. Não vai. Não vai. Eu estou em sala de aula, incluindo quase 3 graduações, que o meu interrompi, quase 3 graduações, mais pós-graduação, mais mestrado. Eu estou na sala de aula tem 12 anos. 2012 que eu fiz teologia, 12 anos, direto, sem parar. Então, não acaba. Não acaba. Claro, ninguém é obrigado a isso. Você pode ficar satisfeito com o teu curso, mas lembre-se sempre que vai ter que ler sempre, gente. Teologia é uma ciência humana e dinâmica e que precisa ser lido, precisa pesquisar. Eu não tenho um monte de livro porque eu gosto de gastar dinheiro com livro, não é o tempo que eu preciso. Preciso ler, preciso pesquisar, preciso estar sempre me reciclando e eu espero que vocês entendam isso também na formação de vocês. Tá bom? Por hoje é só, um abraço, fiquem com Deus e a gente continua aqui. Leiam o 2º capítulo, leiam no tempo de vocês, mas leiam porque é importante saber como as coisas estão sendo desenvolvidas. Tá bom? Abração, fiquem com Deus e até a próxima.